A doença mental ela tem graus. Ela de fato ela começa em um grau leve, muitas vezes ela não aparenta ser uma doença, aparenta ser de fato um sofrimento psíquico. Mas ela existe graus. A terapia, de fato, ela quando ela pega uma pessoa que está caminhando para o adoecimento, a terapia ela consegue reverter, dando mais resiliência, melhorando a capacidade da pessoa se autoconhecer, se auto-elevar esse alerta. E até em estágios leves, de fato, a terapia ela também tem um efeito muito positivo. Mas o problema é que quando isso vai piorando, o principal fator de piora é o sono. Como o Rosiane falou, o sono é um indexador de piora. Se a gente deita e não consegue dormir, no outro dia a gente, para poder se levantar e ter uma atividade neurológica positiva, uma atividade neurológica que nos faça ir na lei do apulso, a gente libera uma substância chamada cortisol e adrenalina, que é o que deixa a gente trêmulo, cansado, esquecido, desatento, com falta de concentração. A gente passa o dia todo na peleja, na lei do apulso, mas se dormir bem no outro dia, tudo isso se restaura. O nosso sono, principalmente o sono REM, é o sono que faz a gente ter uma reparação de todos esses neurotransmissores, todos esses hormônios que estão em estágios um pouco mais elevados quando a gente está em cansaço. Mas se a gente já estiver doente, não vai ter a próxima noite boa. Vai ter uma noite ruim, a segunda, a terceira, a quarta. A partir da quinta, todos esses distúrbios hormonais e de neurotransmissores começam a ter uma piora e uma desorganização neurofuncional. Depressão, na verdade, como a gente liga ao fator de tristeza, a depressão de fato ela dá uma tristeza profunda, mas o principal dela é a anedonia. O que é a anedonia? É você não ter mais coragem de sair da sua cama. É você estar isolado, praticamente, é você não ter mais capacidade de trabalho, não ter mais capacidade de convívio, não ter mais capacidade intelectual. Isso é uma ladeira abaixo. Muitas pessoas, através do estigma da saúde mental, de que foi gerado durante tantos anos, desde as décadas iniciais do século XX, até o cinema ajudou muito, né? O cinema sempre colocou a loucura como um fator de terror. Então ninguém quer ser apontado, eu sou louco, eu sou um perturbado, ninguém quer ser. Mas quem tem cérebro tem direito de adoecer. Não é porque eu estou com um distúrbio mental, seja ele uma bipolaridade, seja ele uma depressão, um transtorno ansioso. Quando diz um transtorno ansioso, é geral, mas a gente pode dividir os transtornos ansiosos em pânico, em ansiedade generalizada, em transtorno de estresse pós-traumático, que é o que nós estamos vivendo durante a pandemia. A pandemia nada mais é do que um fator de guerra. É uma guerra sem tiro. E todo mundo participou. Quem aqui não sofreu? O sofrimento da pandemia não é um sofrimento de dizer eu sofri mentalmente. Ok, mas você não adoeceu. Adoecer é outra coisa. A gente sofre porque a gente está vivendo no meio da guerra. Os homens, quando saíam na Segunda Guerra, Primeira Guerra Mundial, eles saíam de peito aberto com a bravura e a coragem de enfrentar a guerra. Seja para morrer, seja para voltar amputado, ou seja para voltar como herói. Nós, dentro da nossa casa, estamos sofrendo com o medo de sair na porta. Então veja o grau de estresse pós-traumático que nosso cérebro foi submetido. A gente não é soldado. O Senhor é um padre, dá testemunho de fé em busca da salvação das almas, mas até mesmo o Senhor sofreu. Eu como médico, Rosiane como psicóloga, que a gente vê o adoecimento mental, nós tivemos medo, alguns diferentes. Qual o medo que eu tive? Posso ter tido medo de trabalhar, eu trabalhei na UTI. Eu, apesar de ser neuropsiquiatra, minha primeira residência foi em UTI. Então eu passei 10 anos da minha vida trabalhando em UTI. Então eu fui, como eu estava com consultório
sem poder atender, então vou entrar nessa guerra. E meu medo era transferir a doença para meus filhos. Por quê? Para me pegar, eu estava lá como soldado. Então vamos lá trabalhar. Agora meu medo era chegar em casa e passar para meus filhos, para minha esposa, para minha mãe. E existe outro medo também, de quem pegou. Minha esposa pegou. E o medo dela principal era o quê? Como é que eu vou terminar o dia? Como é que eu vou amanhecer amanhã? Então você passa 14 dias, 21 dias isolado. Veja o drama do estresse pós-traumático. Isolado 14 dias, sem contato com ninguém. Porque mesmo a gente em casa não adoecido, nós não precisamos não ter aglomeração social, é não ter aglomeração física. A gente precisa se aglomerar socialmente. Como? Aí a gente vai buscar outros modos de se aglomerar. Seja por rede social, seja por um FaceTime, seja por uma ligação, mas a gente precisa do contato com as pessoas, a gente precisa ter o íntimo, a gente precisa encostar nas pessoas, não fisicamente, mas precisa o contato. Mas existiu essa questão, ficar isolado, adoeceu, ficou isolado. Se você está isolado, automaticamente você vai ficar 14 dias distante de tudo que você gosta, de todos que você ama. Se você adoecer, você vai pensar, será que eu vou sobreviver? Imagine isso na mente de quem está doente. Isso aí vai gerar um estado de alerta. Um estado de alerta, para quem já passou, basta você estar aqui no meio da rua, aparecer alguém desconhecido, um cachorro, você entra no estado de alerta, imagine você isso durante 14 dias, com estímulo adrenérgico, estímulo de cortisol, estímulo de insulina. Por isso que muitas vezes muita gente engordou, porque se a insulina ela começa a ser liberada para dar energia, dar carga ao nosso físico e dar compensações, a gente vai ter gasto calórico. E esse gasto calórico automaticamente faz você comer mais. Comer o quê? Comer o que dá energia. Doce e massa. Ninguém vai atrás de alface, de brócolis, né? Vai atrás de coisas que tem gosto. Então, quando o senhor diz assim, a psiquiatria é o caso grave, nem sempre. Pode pegar casos leves também, mas normalmente são os casos graves. Porque é justamente aonde há essa desorganização neurológica e entre as medicações para tentar reestruturar isso. Com medicações. Ninguém sai de um consultório psiquiátrico sem a medicação. Se foi para lá e não vai sair com medicado é porque foi enganado. Foi porque disseram, ó, passa por ali. Mas se entrar e tiver uma avaliação, vai sair medicado. É por isso que muita gente tem o estigma. Por conta da medicação. E a medicação nada mais é do que estímulos de reorganização mental. Não é remédio tarja preta. Muita gente tem essa dificuldade de entender. Eu vou tomar um remédio tarja preta. A psiquiatria é a quinta especialidade médica que passa remédio tarja preta. A primeira é a clínica médica. É mais fácil você sair com tarja preta do clínico do que no psiquiatra. O psiquiatra está lá para passar psicofármacos que vai reestruturar o que você precisa e não você sair para dormir. Dormir faz parte, mas normalmente você dorme com outros tipos de medicações. Dorme por relaxamento, dorme por reorganização mental, dorme por melhora do pensamento, mas não por sedação. Quem dá a sedação é o tarja preta. Quando o senhor me convidou para essa conversa, eu fiquei pensando, vou falar para um público leigo, mas é numa estrutura de igreja. Eu já ficava pensando, onde é que eu vou entrar no meu limite de eu como médico, mas sou católico primeiro de tudo, então, onde é que eu vou entrar no meu limite? Falar da psiquiatria, misturando com religião, qual é essa linha que separa a ciência e a religião? Mas não existe linha. É justamente como o senhor falou no início. Há uma junção, uma intricidade. A religião intrínseca, ela é o fator protetivo para que você não adoeça. Então, como Santo Agostinho dizia no seu livro Confissões,
A gente acorda de manhã, troca de roupa para cobrir o nosso corpo nu e proteger do tempo. Por que não a gente também não cobrir nossa alma com nossas orações? Então, a religião ela tem isso, ela protege a gente. Quanto mais, como fala São João da Cruz no seu livro Noite Escura da Alma, inclusive foi ligada de forma sinônima ao estado depressivo, quando você tem sua alma escurecida, é você justamente buscar sair um pouco, deixar sua alma sair do seu corpo frio e escuro, justamente para a luz. Então, não existe um limite de ciência e religião, existem junções. A gente começou como psiquiatra a tratar com medicação a partir da década de 50. Foi a primeira medicação psicotrópica criada. Foi na década de 50, o imipramina. Antes era tratado com outras coisas, eletrochoque, insulina, prendia a pessoa, separava do mundo, passava fome para deixar a pessoa em inanição e o cérebro ter algum tipo de resposta de redução dessa carga de violência estressante no estado mental. Mas na década de 50 a psiquiatria começou a entrar com medicações. Claro que hoje em dia a modernidade dos fármacos são muito mais palpáveis, são muito mais bons de se medicar. É você olhar para uma pessoa que com 15 dias depois ela não sabe nem por que ela teve no seu consultório, do estado de gravidade que ela estava. É você receber uma pessoa que está em estado delirante, que está em estado... Porque não é só esquizofrenia que gera delírio, não. Existem muitas crises de ansiedade em estado de histeria, que você chega travado, você chega catatônico, você chega duro, você chega sem conhecer ninguém. Porque o nível de adrenalina da gente faz a gente fazer coisas absurdas. Então, claro, o delírio, as alucinações, as psicoses, no modo geral, é por um neurotransmissor chamado dopamina que se entra em desajuste. Mas a maioria das pessoas mais conscientes, o que dá um desajuste é a adrenalina. E essa adrenalina faz você, muitas vezes, pular daqui lá para baixo sem saber, só pelo medo que você teve de alguma coisa. Então, para você chegar no estado de catatonismo, travado, é brincando. De repente, com 10, 15 dias que a pessoa volta na primeira retorno de consulta, ela já está outra pessoa. Ela já vem com o cabelo cortado, já vem maquiada, ela já vem bem vestida. Muitas vezes pede para entrar sozinha, porque é aí onde entra o papel da família, padre. Eu considero a família e a religião os principais pilares de segurança, os fatores protetivos das pessoas. Porque é a família que leva a pessoa adoecida. O depressivo ele não procura, porque ele não quer viver. Eu vou me tratar por quê se eu não quero viver? Muitas vezes o suicida ele não quer tirar a vida, ele quer tirar a doença. Como é que ele está tirando uma coisa agarrada na alma dele? Ele não sabe como tira, vai tentar tirar como? Se matando. Então ele de alguma forma ele quer tirar aquela doença dele, ele vai então buscar a morte. Então, se ele não quer viver, eu vou me tratar por quê? É aí onde entra a família. A família leva a pessoa, a família vigia a pessoa, a família medica a pessoa em casa. Meu papel termina quando eu medico o paciente, dali para fora a responsabilidade é toda da família. Como a família é importante, como a família ela agrega o valor daquela pessoa. Muitas vezes uma pessoa que está um estado depressivo de uma pessoa que está já na sarjeta, em alcoolismo, em droga, e a família não larga aquela pessoa. Leva para o tratamento, cuida no tratamento. Então veja o quanto a família ela é parceira na saúde mental. A saúde mental, eu considero a principal saúde que nós temos. Não existe ninguém que busca uma saúde física sem estar com a mente boa. Não existe ninguém que busca uma saúde espiritual se não tiver com a mente boa. Como o Rosiane disse, entristece. Tal pessoa se suicidou. Suicidou porque não tem Deus. É falta de fé. É o contrário.
não buscou fé mais porque não tem mais saúde mental. Saúde mental foi embora. A nossa mente é que busca os nossos prazeres, o nosso gosto de viver. Então se você vê uma pessoa na academia, você não vê uma pessoa triste. Ela não está lá porque ela foi à força. Ela está lá porque ela está com a saúde mental dela em dia. E vai ficar mais em dia. Por quê? Quanto mais atividade física fizer, mais serotonina vai ser liberada. Mais endorfina vai ser liberada. Mais adrenalina muscular vai ser liberada. Não a adrenalina dentro do nervo periférico. Essa que deixa a gente trêmulo, deixa a gente com a voz cortada, deixa com a gente ofegante. Então, quando o senhor pergunta se o médico, ele pega o paciente de saúde mental grave, ele pega o grave, pega o moderado, pega o suicida, pega o internado, independe. Normalmente é a família que leva. Muitas vezes acontece de ir para a terapia, na terapia mesmo, começa ali a terapia numa peleja e não vê uma resposta, não vê que está entrando a terapia no paciente. Não está entrando porque a doença já barrou. A terapeuta quer conversar, a terapeuta quer puxar, a terapeuta quer incentivar, mas o paciente está ali porque levaram, ele está de graça ali. Então ela mesma diz, vá para o médico para poder conseguir lhe tratar. E de fato, através da medicação bem colocada, o paciente começa a ter as primeiras respostas. Então, e o tratamento nesse binômio, terapia com medicina, pode ter certeza que é o principal. É o que levanta a pessoa, é o que dá a pessoa de volta à família, dá a pessoa de volta à vida, ao trabalho, à sua vida de lazer, à sua vida de se sentir com bem-estar. Então a pandemia, nesse interim de saúde mental, a última pesquisa que eu vi do Hospital das Clínicas de Minas Gerais, estavam já avaliando em torno de 560 pessoas com alta da doença, da pandemia. Isso na pessoas que adoeceram, né? Isso ainda não existe tantas pesquisas em relação à população geral. Todas as pessoas, as 560 pessoas, tiveram problemas neurológicos, neuropsiquiátricos. Ou estados depressivos, ou estados de estresse pós-traumático, que é um fator ansioso, e todas elas já saíram da UTI ou do estado de internamento hospitalar medicado com psicotrópicos. Então, 100%. Isso já começa a refletir em torno de um aumento. Se a gente tem uma tendência depressiva em torno de 25% na população geral, então quem nunca teve depressão aqui tem 25% de chance de ter. Quem já teve uma vez, já aumenta para quase 40% a chance de ter uma segunda vez. Por isso que é importante o tratamento começar e finalizar, porque normalmente as pessoas abandonam. Eu comecei um remédio, daqui a pouco, com 15 dias, como eu lhe disse, a pessoa volta boa, parece que não tem nada. O que é que vai segurar essa pessoa no tratamento? A família. A família é que vai segurar, porque normalmente a pessoa abandona. Quanto mais abandona, mais a chance de uma recorrência. Porque se você teve uma vez, geneticamente seu cérebro está propenso a ter outra vez. Então você tem que chegar no final do tratamento para você ter uma sobrevida de dizer assim, vou ficar 10 anos sem ter problema. E olha que eu não estou colocando aqui no meio os fatores externos. Estou colocando aqui o fator genético só. Os fatores externos aí dependem muito. Depende da família, depende do casamento, depende dos filhos, situações profissionais. Quantas pessoas nos ficaram incapacitadas sem conseguir voltar para o trabalho? Agora mesmo, hoje à tarde, atendi uma criança de 11 anos com medo porque segunda-feira vai começar as aulas presenciais dela. Então veja, enquanto você tem um leque de crianças lutando para voltar, existe uma turminha, em torno ali de 5 a 8%, que estão com medo de voltar a sua vida normal. Quem aqui não tem medo de tirar a máscara? Porque já foi colocado na nossa mente que essa máscara aqui é a normalidade da nossa vida.
Então a gente daqui a pouco vai ter que se desanormalizar da máscara para poder a gente ter a confiança de pegar, sair, tirando a máscara. Então a gente ainda existe esse bloqueio. E olha que nenhum da gente aqui, eu acho, está com depressão ou está com um transtorno ansioso. A gente pode até estar com sofrimento emocional. Como Rosiane disse, sofrimento emocional é uma coisa, adoecimento é outro. O sofrimento todo mundo tem. Todo mundo fica triste, todo mundo fica com raiva. Mas uma coisa é você ter prejuízo por conta da sua tristeza. Uma coisa é você não conseguir estudar, trabalhar, viver, cuidar de sua casa, de seus filhos, sair para o mercado, sair para uma feira, por conta de sua tristeza. Então esse é o fator de adoecimento. Esse aí é a linha. Prejuízo. Prejuízo em todos os ramos da vida. Pessoal, familiar, laboral. É obrigado tratar com medicação depressão, ansiedade. Se você tiver com um tempo de 2 semanas em sofrimento, é obrigado. Não sai só com terapia. Se for muito leve, ainda consegue alguma coisa, mas com o risco de ter uma recorrência grande em fatores externos pontuais. Ou um estresse que tenha passado em casa, ou um problema no trabalho, ou um ciclo menstrual na mulher. Essas variações hormonais na mulher deixam a mulher muito mais suscetível a ter variações de humor, estímulo adrenérgico. Então, eu quero que vocês saiam daqui só entendendo uma coisa. A religião é fundamental. Se vocês estão aqui é porque vocês amam a religião de vocês. Vocês amam a paróquia de vocês, que a gente precisou tanto nos momentos de pandemia. Mas infelizmente estava fechada, mas a gente sabia que os nossos sacerdotes estavam prontos para nos receber quando elas abrissem. Então entendam uma coisa, busquem converter as pessoas através do que vocês amam. Puxem do padre, do sacerdote de vocês para agregar valor positivo à vida das pessoas. A base principal só é 2, que todos nós temos: a religião e a família. Existem outros fatores positivos, como eu disse, atividade física, trabalho, sucesso no trabalho, amizades, porque muita gente não tem uma família, né, tão estruturada, então busca na segunda família, nas amizades, esse fator positivo. Mas se não conseguir, se vocês verem uma pessoa adoecida, oriente, busque um atendimento. Quebre esse estigma. Não é vergonhoso tratar com psicotrópico, tratar com a terapia. Dizer, eu estou indo para a psiquiatria, estou indo para um médico, estou indo para a psicóloga. É vergonhoso e sofrido para todos estar doente. E eu garanto que um médico vai medicar você e não vai lhe deixar dormindo, como muita gente diz. Eu vou para o médico psiquiatra para ficar dopado. Não. Você vai para viver. Você vai para voltar a ter vida. Se fosse para estar dopado, era melhor ir para o anestesista. Ou então, como eu disse, né? O psiquiatra é o 5º a medicar com sedativo. Clínica médica, ginecologista, cardiologista, pediatra, e aí vem a psiquiatria. Você vê, se você for nesses 3, você vai sair, é mais fácil sair com um diazepam, um clonazepam, por esses aqui. Então vá para o médico certo. Se for, tendo uma avaliação adequada, pode ter certeza que a resposta vai ser melhor. Vá até o final do tratamento, de mão dada, junto com a família. A religião vai voltando a dar esse calor que é bom, que a gente sente quando está na missa, né? Não existe local melhor do que estar na missa. E eu espero ter esclarecido, ter colocado alguma coisa, que Rosiane já tinha dado um grau grande, mas o que precisar de informações, de dúvidas, podem contar comigo. Tá? Eu sempre estou aberto, seja no WhatsApp, seja no Instagram. Podem falar, a gente vai conversando e eu vou tirando as dúvidas. Quem precisar de mim, só me procurar. Tá bom? Muito obrigado.